Você sabia, mãe, que sim, as crianças sempre existiram, mas essa concepção de infância, como a gente conhece, com a necessidade de estimular, cuidar, proteger, essa noção é do século XVIII. Coloca aqui para mim nos comentários se sim, você sabia dessa informação ou não, você não sabia dessa informação. Sim, foi só a partir da peste bubônica lá na Europa, da mortalidade infantil daquela época e de se começar a perceber que a criança era um ser frágil, que se começou a desenvolver essa noção de infância e esse cuidado com a infância. Antes, como vocês podem ver aqui nessa foto, a criança era vista, era entendida como um adulto em miniatura. O que isso significava? Ela era uma pessoa pequena, apenas isso, mas a criança participava de todos os lugares, de todos os ambientes, inclusive ia trabalhar junto com os adultos. Foi só depois da peste bubônica, da Revolução Industrial, que se começou a entender que esses lugares não eram tão seguros para a criança e se começou a buscar formas de se entender esse desenvolvimento e também de cuidar desse desenvolvimento. E isso, felizmente, permanece até hoje. Se você, mãe, quer entender, quer cuidar do desenvolvimento do seu filho, você tá no lugar certo. Você deve aqui sim se inscrever aqui no canal, acompanhar, dar um like, porque toda semana eu tenho conteúdo de qualidade para você. E você deve também clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e vir para o curso PAP. O que é o curso PAP? É o curso Psicologia Aplicada para Pais, onde eu te explico tudo sobre o desenvolvimento infantil de maneira fácil, prática, para você utilizar aí na sua casa com o seu filho de 0 a 11 anos de idade. E aí então foi com a Revolução Industrial, como eu disse para vocês, que começou a se criar as escolas, que começou a se cuidar do desenvolvimento infantil só no século XVIII. Olha como isso é relativamente recente na nossa humanidade. Então isso é muito positivo. Hoje a gente tem um cuidado, a gente tem um carinho com a infância, a gente tem um olhar para a infância, mas eu diria para você que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o reconhecimento da criança, da infância, o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos aqui no Brasil é de quando? 1990. Olha só como é recente esse reconhecimento da criança como um sujeito de direitos em condições particulares de desenvolvimento. É isso que diz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Um estatuto que, infelizmente, ainda é muito criticado. Um estatuto que se entende ainda como algo que vem só para trazer direitos para essas crianças e adolescentes, mas que sim, também estabelece deveres. Mas é porque, e você já parou para pensar nisso, mãe? Infelizmente, a nossa sociedade ainda não reconhece a criança como plenamente um sujeito de direitos. Como assim, Dani? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é frase da nossa sociedade dizer que a criança não tem querer. Quantas vezes a gente não ouviu ou não disse isso? Muitas vezes ainda a criança é desconsiderada. Este lugar da infância não é olhado com cuidado, com carinho. Muitas vezes, você já percebeu isso?
Coloca aqui pra mim sim, se você já percebeu aqui nos comentários, e não, se você nunca tinha parado para pensar nisso. Mas muitas vezes a criança é vista aí, entre aspas, como um ser do mal, como um ser que tá ali para te manipular, para te testar, como um ser que não pode impor suas vontades e seus desejos nesse mundo. Você percebe isso? Vou te dar um exemplo para ficar bem claro para você aqui. Se uma visita vai na sua casa e quebra um copo, o que você faz? Ai não, amiga, pode deixar, deixa que eu limpo, não se preocupe, fica tranquila, acontece, foi um acidente. Olha como somos educadas e solícitas. Se o seu filho, que é um ser muito menor, um ser que ainda está aprendendo, um ser em desenvolvimento, que ainda está buscando coordenar esses bracinhos e perninhas. Se o seu filho quebra um copo, o que você faz? Mas você é muito desastrado mesmo. Onde já se viu? Presta atenção no que você está fazendo. Cuidado, menino, não serve para nada. Olha só, mais atenção, para com isso. Olha só, como tratamos diferentes adultos e crianças. E além da gente não considerar esse lugar da infância, a gente ainda faz algo muito pior. Você quer saber? Coloca aqui pra mim. O quê? Nos comentários que eu vou te contar o que mais a gente faz com as nossas crianças. Na verdade, a gente tem feito um apelo à adultização precoce. Lembra que lá na Idade Média, a criança era vista como um adulto em miniatura? A gente faz quase que completamente isso de novo. Com 3, 4, 5 anos, a gente quer que a criança faça inglês, que a criança aprenda letras, que a criança faça kumon, que a criança faça balé, judô, karatê, natação. A gente não está cuidando desse lugar da infância. A gente não está cuidando do ser criança, do desenvolvimento infantil. E aí, o que eu te digo? Nós estamos construindo a casa pelo telhado. O que isso significa? A gente já quer que o nosso filho saiba letras, saiba números, saiba cores, saiba inglês, espanhol, alemão, sei lá o que mais, só que a gente não está fornecendo para ele as bases. E as bases estão aonde? No brincar. Vou mostrar para você aqui uma outra foto de uma mãozinha de uma criança de 3 anos de idade e a mão de uma criança de 7. A mão da criança de 3 ainda não está pronta para escrever, para fazer letras. A mão da criança de 3 ainda precisa pintar, brincar, amassar barro, argila, recortar, desenhar. Essa mão ainda precisa ser estimulada para se fortalecer. E é através do brincar, como nos diria Piaget, é o trabalho da criança, é através do brincar que a gente vai estimular essa mãozinha de 3 nesse desenvolvimento aí, chegar até a mãozinha de 6, 7 anos para poder conseguir ter a coordenação motora necessária para fazer as letrinhas. Claro que a criança de 3, 4, 5 anos vai aprender, mas o que acontece se a gente começa a construir uma casa pelo telhado? O que vai acontecer no futuro? A casa vai cair. E é isso que tem acontecido com o desenvolvimento infantil. A gente tem deixado lacunas de desenvolvimento. A gente tem deixado pontos ali não desenvolvidos nos nossos filhos. E isso, gente, vai ruir lá na frente. Isso tem ruído na adolescência. A gente tem visto hoje o quanto de adolescentes se automutilando, o quanto de adolescentes usando drogas. Por quê? Lacunas de desenvolvimento que não foram cuidadas, que não foram bem trabalhadas. Mas eu sei que se você, mãe, tá aqui, se você me acompanha aqui no YouTube, se você me segue lá no Instagram, @DaniFioravante, e mais ainda, se você participa do canal do Telegram, que é onde está o ouro do meu conteúdo, eu sei que você não quer isso para o seu filho. Então, o meu apelo neste Dia das Crianças é:
Dê o melhor presente possível para o seu filho. Permita que ele seja criança. Permita o brincar. Permita esse desenvolvimento livre. Dê a ele tempo e condições para ele construir essas bases, para ele construir todos esses alicerces. Afinal, como nos diz Lia Luft, a infância é o chão que a gente pisa o resto das nossas vidas.